Suzy Power desapareceu e os seus filhos foram entregues para o maior suspeito do seu desaparecimento. É claro que isso ia dar em tragédia. Olá, eu sou a Day Lopes, esse é o depoimento final. Estou aqui todas as quintas e domingo contando um caso criminal para vocês. Hoje o nosso cenário tá diferente, as luzinhas ali tá meio apagadinha porque tá muito claro. Eu tô gravando de dia, geralmente eu gravo à noite e hoje eu precisei gravar de dia. Então, por isso, o nosso cenário está mais claro, mas aí vocês me dizem aí nos comentários se vocês preferem mais escuro ou se vocês preferem mais claro. Então, por favor, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, vamos alcançar uma meta legal, vamos fazer um canal bacana, onde eu conto esses casos criminais para vocês de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, mas com reflexão, para a gente falar um pouco sobre esses casos, que muitas vezes servem de reflexão pra gente, sabe? Faz com que a gente pense nas coisas que podem acontecer. Esse caso é um caso que muita gente trata como um caso não resolvido. Para mim é um caso muito bem explicado. Para mim é um caso muito bem resolvido. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse caso. É só uma questão de a polícia não dizer exatamente o que aconteceu. Mas que todo mundo sabe o que aconteceu é meio óbvio. A gente não sabe exatamente o passo a passo, mas a gente sabe o que aconteceu. Então vamos falar sobre o caso Susan Cox Power. No dia 7 de dezembro de 2009, era uma segunda-feira de manhã, a Debbie, uma professora, diretora de creche, ela tinha um pequeno daycare em casa, cuidava de crianças. Ela achou estranho porque dois alunos não chegaram para a escola. Ela achou aquilo muito esquisito. Eram filhos da Susan e do Josh, era o Charlie e o Brandon. O Charlie de 4 anos e o Brandon de 3, de 2 para 3. E as crianças não chegaram. E ela começou a ligar. Ela achou estranho porque a Susan nunca deixava de levar as crianças sem avisar. Ela achou estranho porque as crianças não chegavam, enfim. Ela começou a ligar para a Susan, para o Josh, e descobriu que nenhum dos dois também tinham ido trabalhar. A Debbie ficou muito preocupada porque estava muito frio, e alguns dias antes a Susan tinha pedido para o marido dela explicar como fazia para arrumar a calefação da casa. E ela falou: poxa, será que ela errou em alguma coisa? Será que eles foram intoxicados com algum gás, né? Então ela ficou muito preocupada. Ela ligou para a irmã do Josh, que era um contato de emergência, a Jennifer. E eles foram até a casa deles, começaram a chamar. A minivan do casal não estava na garagem, começou a chamar e eles não estavam. Chamou a polícia para fazer uma verificação de bem-estar, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, né? Que a polícia passa na casa, vê se está tudo bem, ok. Chamou a polícia para fazer a verificação de bem-estar e a polícia pediu autorização, quebrou a janela e entrou na casa. A casa estava intacta, nenhum sinal de luta, nem nada. Só tinha uma questão, que eram dois ventiladores apontando para um lugar específico do tapete e o sofá um pouco molhado. E eles acharam também, em cima da mesa, a bolsa da Susan, com o celular, com a carteira, com as chaves. Onde a Susan poderia ter ido? E aí a polícia começa a procurar, falar com os amigos, falar com a família, ficaram todos os dias ali procurando a Susan. Não encontraram nada, a família começou a se mobilizar, os amigos começaram a se mobilizar. Então a gente vai saber agora quem é a Susan, o Josh e essas crianças. Vamos falar um pouco sobre a família. Susan era uma mãe de Utah, de 28 anos, mórmon, muito temente a Deus, muito que fazia muita questão da fé dela, que tinha muito respeito, profundo contato com a igreja. Josh também era um mormon, ele não tão fiel quanto a Susan, né? Mas a Susan era filha do Chuck e da Judy. Ela tinha 3 irmãs. Dizem que a Susan era uma menina muito doce, muito amável, gostava muito de animais, gostava de pássaros. A irmã dela conta no documentário. Eu usei como fonte o documentário Crimes Misteriosos, Susan Powell, da HBO Max. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem confirmar alguma informação, podem olhar lá. A Suzana era muito doce, a irmã dela conta que elas tinham que elas chamavam de Clube dos Pássaros, porque a irmã dela ganhou um passarinho, a Susan quis outro, mas não sabia que era um machinho e uma fêmea, começou a dar cria, e quando elas viram, elas tinham mais de 30 pássaros na casa. Então elas gostavam muito de pássaro.
Suzy, com 19 anos, num encontro da igreja, conheceu o Josh, que na época já tinha 24 anos, no ano 2000. Eles começaram a namorar, se interessaram um pelo outro, encontro da igreja, enfim, começaram a namorar. O Josh, diferente da Susan, vinha de uma infância um pouco mais caótica. O Josh era filho do Steve e da Terry Powell. Eles tinham um relacionamento um pouco mais difícil por culpa do Steve. O Steve é uma pessoa muito importante nessa história. O Steve era um cara meio esquisito, era um cara meio viciado em pornografia, ele mostrava pornografia para as crianças desde pequeno, eles tinham uma relação, ele achava que ele era extremamente misógino, sabe? Ele achava que a mulher valia menos que o homem, que a mulher tinha que limpar a casa, cuidar da casa, que ele poderia ter quantas esposas ele quisesse, que a mulher era inferior. Então ele aprendeu tudo. O Steve dava esse tipo de criação para os filhos. O Josh tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Uma dessas foi a Jennifer, que foi chamada para fazer a verificação de emergência na casa, né? Verificação de bem-estar na casa. 8 meses depois do namoro, o Josh e a Suzy se casaram. E eles foram morar na casa do Steve, do pai do Josh. A Susan, ela tinha um diploma de cosmetologia, ela trabalhava na área, mas eles ainda estavam começando a vida, tal, e aí acharam por bem ir morar na casa do Steve. Eu acho que essa seria a decisão mais errada que a Susan poderia ter tomado, sabe? Mas, gente, ela era só uma menina de 20 anos, sabe? Muitas decisões erradas a gente toma com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos. Imagina uma menina de 20 anos. Em 2005, a Suzy teve o Char. Em 2007, ela teve o Brandon. As crianças, eles resolveram mudar, teve alguns problemas, que aí eu vou contar depois para vocês onde vou chegar, por que eles tiveram esse problema, e eles resolveram sair da casa do Steve e mudarem para Utah. Lá, ela falou que era para terem uma relação maior com a família dela, uma relação maior com as irmãs com a Jennifer, irmã do Josh, e essa foi o que eles falaram para os amigos e para a família. Dentro da relação do casal, eles sabiam por que aquilo estava acontecendo. Voltando para o dia 7 de dezembro de 2009, ficaram o dia inteiro procurando ele. Por volta das 7 da noite, o Josh chega em casa, na minivan, ele e as 2 crianças. E o policial fala, cara, onde você estava? O que aconteceu? Ficamos o dia todo ligando para você. Sua família está desesperada, seus amigos estão desesperados. E o Josh conta que ele saiu no dia anterior, à meia-noite e meia, por aí, volta de meia-noite e meia, 1h da manhã, para acampar com as crianças. E que ele não sabia onde estava a Susan, que ele tinha deixado a Susan em casa dormindo. Gente, quem sai para acampar, para comer marshmallow, num domingo, meia-noite, com 2 crianças pequenas no meio de uma nevasca, a 2 horas de distância? Muito estranho, tá? Sei lá, provavelmente eles moravam num lugar que tem uma lareira na casa, põe o marshmallow na lareira, põe no forno. Ninguém sai com 2 crianças bem pequenas. No domingo, aí perguntaram para ele, mas você não ia trabalhar na segunda? Você não avisou seus patrões que você ia trabalhar na segunda? E ele fala, eu esqueci, eu achei que era sábado. Eu esqueci completamente. Enfim, a polícia fica muito desconfiada e leva o Josh junto com as crianças para a delegacia para depor, para falar sobre o desaparecimento da Susan, porque até então o Josh apareceu com as 2 crianças, mas a Susan está desaparecida. Então, o Josh fala que não sabe onde ela está, que ele saiu de casa, deixou ela, eles perguntam do sofá molhado e do tapete, ele fala que ele passou um líquidozinho para limpar, porque as crianças sujavam muito, e colocou ali os ventiladores, né, para secarem aquele local. Ele disse que esqueceu que era domingo, que ele saiu, foi dar o depoimento com as crianças e disse que não sabia onde a Susan estava. Provavelmente ela tinha saído, estava com alguns amigos, mas que estava tudo bem. Não parecia preocupado, não parecia nervoso, nem nada. A polícia continua investigando, chama o Josh para um segundo depoimento.
Josh não parece querer ajudar muito. Ele fala, não, ela deve ter saído com os amigos, mas eu não sei onde ela tá, não tô preocupado. Ele tava mais preocupado em falar que a polícia quebrou a janela da casa dele para entrar. Ele não tava preocupado com a mulher dele que desapareceu. No segundo depoimento, sem as crianças são levadas para um outro departamento, onde eles conversam com uma policial especializada em falar com depoimentos de crianças. Provavelmente uma psicóloga, alguém que tenha mais tato para falar com as crianças. E eles começam a falar com o Charlie. O Brandon é muito pequenininho ainda, começa a falar com o Charlie. E ela pergunta quem foi acampar. E ele fala, foi eu, meu papai, meu irmãozinho e a minha mamãe. E a psicóloga fala, e onde está sua mamãe? E ele fala, ela não voltou, ela ficou com os cristais. Eles acharam aquilo muito estranho, muito, muito estranho. Falaram com o Josh, ele falou, não, as crianças mentem. Aí o policial ainda perdeu um pouco a paciência com ele e falou, olha, Josh, o que eu sei é que criança não mente. O que eu sei é que criança não mente. E ele ficou meio tipo, ah, não, ok e tal. E não parecia ajudar muito. Mas eles não tinham nada para aprender. Aí eu fico pensando, sabe? Tipo, será que tinha? Será que não tinha? Porque não sei, sabe? Eu não entendo muito de leis, eu não sou advogada, não sou aqui no Brasil, muito menos lá fora, então não sei como que funciona, mas tipo, é muito esquisito. É muito esquisito. Eles fazem uma vistoria na casa, pedem para fazer uma vistoria na casa e eles encontram gotículas de sangue num corredor. Mas eram gotinhas, foram 16 gotas e muito pequenas, como se alguém tivesse espirrado ou tossido e tivesse dado aquele jato, sabe? Enfim, no dia 16 de dezembro, isso foi no dia 7, no dia 16, eles declararam o Josh como suspeito, mas ainda não prenderam, mas o declararam como suspeito. O Josh, em vez de ficar procurando a mulher dele, enfim, ele pega os 2 filhos e se muda para a cidade do pai dele. O pai dele morava em Washington. E se muda para a cidade do pai dele. E simplesmente para de falar. Gente, cara, a sua mulher está desaparecida. A Judy e o Chuck, os pais da Susan, eles vão para cima e eles começam a usar a imprensa e começam a falar muito sobre isso. E é uma questão, gente, vamos falar de uma coisa aqui. Muita gente, eu acho um erro, eu acho um grande erro, ligarem o caso Susan Powell ao filme Garota Exemplar. Muita gente faz essa associação, fala que o filme foi baseado no caso da Susan. Gente, não tem nada a ver. É um absurdo. A Susan foi uma vítima. A Susan desapareceu. A Susan, já dando spoiler aqui, ela não foi encontrada, ela provavelmente está morta. O Josh faz uma coisa horrível lá na frente. Absolutamente nenhuma ligação com o filme Garota Exemplar. Talvez pelo desaparecimento, talvez pela mobilização da mídia, talvez nesses pontos. Mas esse caso não tem nada a ver. Se vocês já assistiram o filme Garota Exemplar, sabe que ela forja um sequestro para colocar a culpa no marido, etc. Então, eu acho um absurdo até criadores de conteúdo colocarem, tipo, o caso Susan Paulo que inspirou o livro e o filme Garota Exemplar. O autor já disse que não tem nada a ver. Não foi o caso Susan, não foi o caso Lace, não foi o caso Shannon, que eu já contei. Então vai lá e dá uma olhada no caso Shannon, que eu conto detalhes interessantes. Então não tem absolutamente nada a ver. Então desvinculem isso, tá? Então, no dia 16, eles se mudam a Judy e o Chuck, eles vão para cima, vão para a imprensa, começam a falar, eles procuram o pai da Elizabeth Smart. Eu preciso trazer o caso da Elizabeth Smart, acho que é o segundo caso. Eu acho que no caso Ashley Reeves eu também falo sobre a Elizabeth Smart, é um caso muito interessante. Escrevam para mim se vocês querem ouvir esse caso, é um caso de sobrevivente, mas é um caso muito interessante. E ela é uma super militante, uma super ativista sobre isso. Então a família da Susan busca a família da Elizabeth para pedir ajuda, para ter acesso à imprensa e tal. Contraponto, o Josh contra-ataca. E ele começa a falar que a Judy era muito abusada pelos pais. Ele começa a inventar um monte de mentira.
E aí começa a criar uma guerra de narrativa na imprensa. E ele começa a falar que ela fugiu. Gente, ele teve coragem de falar. Na mesma época, um homem também chamado Steve desapareceu da cidade. Não tem nada que ligue os dois. E ele teve a coragem de fazer um site e falar que a Susan tinha fugido com esse Steve. E sabe para onde? Adivinha para onde ele fala que a Susan fugiu? Para o Brasil. Ele começa a dizer para todo mundo que a Susan tinha fugido para o Brasil com esse Steve. Não tem ligação, não tem nada que mostre que eles já se conheceram, absolutamente nada. A família da Susan faz uma coletiva de imprensa e começa a falar sobre toda a verdade. E aqui a gente vai falar sobre um relacionamento muito abusivo. Então, se você tem gatilho, é melhor que você pule, avance um pouquinho para frente o vídeo. Mas a Susan vivia um relacionamento péssimo com o Josh. O Josh era uma pessoa horrível. O Josh, ele não tinha emprego fixo, ele ficava pulando de emprego em emprego. Ele cuidava do dinheiro da Susan, da família. Gente, eles contam, os amigos contam que ele fazia uma lista de compras e falava assim: olha, Susan, você tem $10, essa é a lista da semana. Você se vira, você vai comprar isso. A Susan tinha que pedir comida para os amigos, tipo, você tem uma salsicha? Você pode me dar? Os meus filhos estão com fome. Ela falava coisas do tipo, ele falava coisas do tipo, pra que eu vou dar comida para os meus filhos se depois eles vão no banheiro defecar? Sabe? Tipo, ele era uma pessoa horrível. Chegam a falar, não tem provas disso, mas alguns amigos comentam que ele chegou a ser violento fisicamente com ela em algumas vezes. Fora psicologicamente, emocionalmente e etc, tá? Então o Josh era uma pessoa muito ruim. Mas o que ele fazia com esse dinheiro? Vocês acham que o Josh fazia uma poupança para a família? Não. O Josh comprava coisas para ele. Na casa tinha salgadinhos, molhos, biscoitos para ele. As crianças não podiam comer, a Suzy não podia comer. O Josh comprava, vou contar isso para vocês, já dando spoiler, a Susan faz um vídeo, porque ela pensa em divórcio e ela vai buscar um advogado de divórcio. E ele fala para ela começar a gravar os bens da família. Ele tinha muitas ferramentas caras, sabe? Tipo serras, parafusadeiras, furadeiras, esse tipo de coisa. Computadores, tipo, dos mais potentes, dos mais caros que se possa ter no ano de 2008, foi quando ela gravou. Brinquedos de adulto, tipo carrinho de controle remoto, videogames, helicóptero de controle remoto, tudo pro Josh, pra família, nada. As crianças passavam fome. Ela pedia salsicha para os vizinhos porque as crianças estavam com fome. Enquanto ele tinha armários fechados com salgadinhos, molhos, pastéis, biscoitinhos, etc e tal. Josh era uma pessoa muito perigosa. Mas será que aonde o Josh aprendeu esse comportamento, né? Onde será que o Josh aprendeu que a mulher valia menos, que ele era mais importante na família? Aonde será que foi, né? Acho que dizem que a maçã não cai muito longe do pé, né? A fruta não cai muito longe da árvore. Então, o Josh já veio dessa família e ele tinha esse comportamento. Depois disso, uma pessoa, o caso estava sendo muito explorado pela imprensa. E uma pessoa chegou a ligar para a polícia falando que teve um encontro com o Josh numa festa, acho que alguém que trabalhava com ele, enfim. E essa pessoa chega a falar: olha, eu conversei com ele e ele fala que o melhor lugar para desovar um corpo é nas montanhas, numas minas, né? E a polícia vai, verifica as minas, encontra uma mina vertical, e só que tinham jogado gasolina nessa mina, então estava cheio de gases a mina. Não tinha como entrar para verificar. Só que, gente, com tudo isso, o Josh tá solto. O Josh tá solto criando os filhos lá em Washington. Por quê, sabe? Qual foi o grande erro da justiça? Meu Deus, essa tragédia poderia ter sido tão evitada, sabe? Talvez não com a Susan, mas o que vai acontecer ainda, sabe? É tão triste. É muito, muito triste. E o relacionamento tá péssimo. E entre os pais da Susan e o Josh e o pai dele, e eles estão brigando ali na imprensa. E até que a polícia
o Josh pede uma medida protetiva para os pais da Suzy não se aproximar dele. Eles fazem um movimento chamado buzina e acene. Então eles vão pra esquina, assim, da casa do Josh, sabe? E começam a mostrar a foto da Suzy e pedir para as pessoas buzinarem e acenarem. E aí a imprensa chega, começa a falar, o pai dele aparece, para lá, os dois, o pai da Suzy e o pai do Josh começam a discutir, porque eles falam que eles não estão cumprindo a medida protetiva, mas o Josh, aí ele fala, porque o Josh faz compra nesse mercado, você está perto do mercado. Aí o pai da Susan fala, não, eu não posso chegar perto dele, mas eu posso chegar no mercado que ele compra. E até que o Steve, então, o pai do Josh, resolve falar que eles têm os diários da Susan. E que lá a Susan conta tudo, o que ela fazia e o que ela ia fazer e tal. E por isso que eles acham que ela fugiu com esse homem também, chamado Steve, para o Brasil. Foi um boom para a polícia, porque a polícia falou, ok, você tem diários da Susan? Vamos fazer uma busca e apreensão na sua casa para buscar esses diários, porque a gente precisa investigar. Só que, gente, fazendo a busca nesses diários, na casa do Steve, eles encontram coisas horripilantes. O Steve, ele simplesmente coloca nos diários dele que ele era apaixonado pela Susan. Lembra que a Susan, quando casou, foi morar lá com eles? Ele era apaixonado pela Susan. Ele fazia músicas pela Susan. Ele tinha fotos do rosto da Susan colado em outras fotos de mulheres peladas. Ele tinha absorvente da Susan. Ele tinha algodão com acetona de que a Susan tirou o esmalte. Tudo colocado num saquinho e catalogado. Ele ficava com uma câmera, ele ficava filmando a Susan o tempo todo. Ele era obcecado pela Nora. Gente, isso é errado. Isso é errado em tantas formas, de tantas camadas, de tantas maneiras, sabe? Isso é tão absurdo. Mas enfim, só que mais do que isso, o Steve, ele estava filmando, ele tinha mania de sair filmando mulheres, ele estava filmando duas crianças, duas menores de idade, na janela dele para a janela dela, duas vizinhas, trocando de roupa, usando banheiro, tomando banho, e ele foi preso por pornografia infantil. Enfim, acho que aí é onde tudo degringola, mas vê o quanto o Steve era doente e o quanto a doença do Steve passou pro Josh. Sabe? O quanto essa família era disfuncional. O Steve foi preso e ele pegou 30 meses de detenção. E as coisas continuaram a acontecer. Aí foi quando eles começaram a continuar a investigar. No trabalho da Susan, tinha um cofre onde ela guardava umas câmeras. E ela tinha uma carta escrito Testamento da Susan. E ela fala nessa carta, se eu morrer, desconfiem do Josh. Cuidem dos meus filhos, tal. A Susan é como se do túmulo ela estivesse pedindo, tipo, olha, cuidam dos meus filhos, sabe? Cuidem dos meus filhos, cuidam das minhas coisas, sabe? Dê os meus filhos para os meus pais, não deixe com ele é perigoso. Poxa, ela fez esse alerta. O que mais a polícia precisava para ter prendido ele? No computador do Josh acham algumas coisas sobre montanhas. O computador dele era muito seguro. Até hoje, até a data do documentário, não conseguiram quebrar as senhas do Josh. Ele fazia milhões de coisas, ele era super nerd de computador, sabe? Acontece que um dia eu não entendia muito bem essa informação. Alguém estava mexendo em alguma coisa, vendo imagens de drones e um homem liga para a polícia e fala para um lugar e ele quer saber. Acho que ele liga para o ferro velho, o ferro velho liga para a polícia para saber se o carro dele foi destruído. Quem era esse homem? Michael Powell, irmão do Josh. E ele conta que naquela mesma época, gente, na mesma época que a Suzy desapareceu, o Michael ele pagou para um ferro velho destruir um carro dele, um carro em ótimo estado, um carro em muito bom estado. Então, por quê? A polícia encontra o carro, consegue resgatar esse carro. O cão farejador encontrou cheiro de cadáver. Foi feito várias vistorias, mas não foi compatível com o DNA da Susan.
Mas, gente, por que uma pessoa, o irmão do Josh, pagaria na mesma época para o carro dele ser destruído? A polícia acredita que o Josh, naquela noite, essa era a teoria da polícia, que o Josh, naquela noite, ele talvez tenha matado a Suzy dentro de casa, pôs no carro, levou para acampar, pôs em alguma mina, alguma coisa, depois avisou o irmão quando a polícia começou a investigar e o irmão tirou o corpo dela e moveu de lugar. Era essa a teoria da polícia. Mas por que a polícia não prendeu o Josh? Gente, essa é sempre, tipo, o que acontece? Eu não sei, gente, eu vejo um pouco de caso brasileiro, eu acho que com isso de prova, aqui no Brasil tinha prendido. Não sei, eu tenho essa sensação, sabe? Mas enfim, por causa do Steve, por causa das coisas inapropriadas que eles acharam na casa do Steve e do Josh, a família da Susan pede a guarda das crianças. E eles conseguem pegar a guarda das crianças. E aí eles tiram do Josh. Eles encontram pornografia nas coisas do Josh em formato de desenho animado. Enfim, eles encontram um monte de coisa, sabe? E eles tiram os meninos. E os meninos começam a ficar com a família Cox, que é a família da Susan, com a Jude e o Chuck. E eles começam a viver e tá tudo bem. O Josh entra na justiça e começa a pedir o direito de ficar com as crianças. A juíza tomou a decisão temporária de que as crianças ficariam com os avós, que não ficaria com o Josh, mas que o Josh iria passar por uma avaliação que se chama psicossexual. Então eles iam fazer. Enquanto isso, o Josh precisaria. Ele teria direito às visitas, mas seriam visitas monitoradas. Gente, isso tá rolando, isso já é 2012. A Susan sumiu em 2009, isso já tem 3 anos. Essa briga dos pais da polícia, do pai dele preso, do irmão dele vendendo o carro e a polícia investigando e nada de prender o Josh. No dia 5 de fevereiro, era o primeiro dia que ele ia ter direito à visita monitorada. A assistente social leva as crianças e as crianças elas descem do carro, o Josh está na porta esperando e ele fala: Oi, Charlie, oi, Brandon, entra, não sei o quê. E a assistente ali saindo, ela vai entrar monitorada. Você vai entrar e vou ficar monitorando. Só que ele tranca a porta e ela se desespera. E ela começa a falar: Olha, ela liga para a polícia. Gente, o policial foi muito tipo, ok. Mas ele não quer deixar você entrar? Mas a casa é dele. Ela fala, não, mas eu sou assistente social, a visita é monitorada. Mas quem tá monitorando? Tipo, ele se faz. Ele se faz. E eles demoram para enviar. E ela fala, está um cheiro de gasolina. As crianças estão chorando. E ele diz que ela escuta ele falando, Charlie, tem uma surpresa para você. E depois ele escuta as crianças gritando. Em seguida, o Josh explode a casa. O Josh, ele tira a própria vida e tira a vida dos filhos. Gente, já é tanta tragédia para a família Cox, que é a família da Susan. Imagina agora você perdeu. Sua filha está desaparecida há 3 anos e você perde os seus 2 netinhos. Na exame de necropsia mostra que as crianças tiveram um golpe na cabeça com uma machadinha. Mas mesmo assim, elas morreram de inalar fumaça, né? E o Josh, ele sentou num galão e explodiu esse galão de 20 litros. O Josh ele tinha feito tudo isso de caso pensado. No dia antes da visita das crianças, ele tinha ido até o banco, ele tinha zerado as contas dele, ele tinha doado os brinquedos das crianças, ele tinha feito tudo de caso pensado. Ele tinha alguns minutos, horas antes, ele tinha deixado uma mensagem para os irmãos, para a família, se despedindo. Então, se alguém sabia o que aconteceu com a Suzy, e se alguém era o Josh, não sabe mais. Mas a polícia começa a investir no Michael Powell, no irmão de Josh, porque eles acham que o Michael sabe o que aconteceu. Só que no dia 11 de fevereiro, 1 ano e 5 dias depois, no dia 11 de fevereiro de 2013, um homem pulou do alto de um estacionamento e era Michael Powell. O irmão do Josh também tirou a vida.
Gente, esse caso é uma tragédia. Ele é muito triste. Em junho de 2018, o Steven Powell também faleceu, depois de ter cumprido a pena dele. Então, se alguém poderia contar o que aconteceu com a Susan, não tem mais como contar. Não tem como mais saber. Eu acho que o Chuck ele fala uma coisa no documentário que é: eu sei que eu não vou encontrar minha filha viva, mas você quer encontrar, né, gente? É seu filho, é um pedaço de você. Você quer ter aonde chorar, você quer ter aonde levar flores, você quer ter. É um marco, sabe? E infelizmente o Chuck e a Judy ficaram com a sepultura das crianças, mas não da Susan. Muita gente coloca esse caso como um caso ainda não solucionado, porque a Susan não foi encontrada e não sabe exatamente o que aconteceu com a Susan. Mas para mim é um caso resolvido, sabe? O Josh tirando a vida, o irmão tirando a vida, o pai não falando nada. Para mim é um caso resolvido, no sentido de que o Josh matou a Susan. Ele matou, sabe? Eu acho que ele ficou com medo porque ela ia se divorciar. Ela deve ter falado para ele que não queria mais. Ele vivia basicamente da renda dela porque ele não parava em emprego. Ele sabia que ele ia ter que dividir as coisas e ele era um misógino. Ele era um cara horrível. Então é isso. Me conta se vocês gostaram do caso, se vocês já conheciam. É um caso bastante conhecido, tem bastante documentário. Não foi. Garota Exemplar não foi inspirado nesse caso. A Susan é uma vítima, as crianças são vítimas e o Josh é uma pessoa péssima. Tá bom? Eu aguardo vocês mais na frente aí da semana. Mas se inscrevam no canal, ative a notificação. Escrevam aqui embaixo um caso que vocês querem que eu conte. Me fala se vocês gostam mais de casos pouco conhecidos, de casos mais conhecidos, de casos de sobreviventes, de casos não solucionados. O que vocês gostam mais. E a gente vai se falando. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!